pergunta. Uma pergunta bem simples, mas bastante séria. Por que a igreja existe? Provavelmente, se eu pedisse aqui para os irmãos trazerem, as respostas, alguns poderiam falar: existe para adorar a Deus, existe para ajudar as pessoas, existe para termos esse momento de comunhão. E, meus irmãos, essas respostas, elas não estão incorretas, elas estão corretas, mas ela não é o centro da igreja. Ela não é o centro. Tudo isso, ele gira em torno de algo muito maior. Não é apenas para adorar, para ajudar, para estarmos nesse momento de comunhão. O nosso Deus, ele nos deu uma missão. Ele deu uma missão à sua igreja. E antes de entrar no texto em si, me permitam contar uma breve história. Não sei aqui, os irmãos que gostam de filmes de guerra, ou até se algum já serviu o quartel, os irmãos que são mais familiarizados sabem que existe a figura do mensageiro. O que é que o mensageiro faz? Ele é encarregado pelo seu batalhão, pela sua tropa, de levar a mensagem até o destino. Obviamente sem WhatsApp, sem e-mail, apenas decorar aquilo que ele tem que fazer e falar. E nesse percurso, meus irmãos, não pode haver distrações. Porque se houver alguma distração, ele vai esquecer da mensagem. Então a sua missão, ela será uma missão falha. E a história que eu quero contar é exatamente de um mensageiro. Seu país, ele estava em guerra e a sua tropa ela estava prestes a ser dizimada. E ele recebeu uma missão muito importante: levar uma mensagem estratégica para a sua tropa que poderia salvá-los. Nesse percurso, meus irmãos, ele passou por inúmeras situações. Tiros, bombas, barulhos. Inicialmente ali ele manteve o foco, mas com o passar do tempo ele foi perdendo a atenção. Ele foi perdendo o foco. Ele foi perdendo o seu objetivo. No final, ele chega no campo de batalha de forma tardia. A mensagem estava ainda com ele. Ele ainda sabia o que tinha que falar. Mas por ele ter se distraído, a sua tropa ela foi simplesmente dizimada. Por ele ter chegado de forma tardia, seus companheiros vieram a morrer. Então a mensagem, por mais que fosse verdadeira, ela já não tinha mais o mesmo impacto. Ela era importante, porém ela foi tratada de uma forma secundária. Agora pense comigo, meus irmãos. E se a igreja ela estiver fazendo isso hoje? Vamos refletir. Nós temos a mensagem mais importante do mundo, que é o Evangelho. Mas muitas vezes nós nos distraímos com pequenas coisas. Obviamente a gente precisa ouvir o que está escrito em Mateus 28, que é o texto ao qual nós vamos nos debruçar essa noite. Porque esse texto ele não é apenas uma sugestão de Jesus. Ela é uma ordem. E Michael Horton, ele diz: ao invés de formar discípulos, temos nos ocupado em tentar agradar as pessoas. Então a pergunta que vai guiar a mensagem de hoje é: estamos cumprindo a missão ou estamos nos desviando
dela. Então peço que os irmãos abram em Mateus 28. Texto bastante conhecido dos irmãos. Faremos a leitura aqui dos versículos 18 ao 20. Mateus capítulo 28, versos 18 ao 20. Peço que os irmãos fiquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus 28, versículos 18 ao 20. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças, orar ao nosso Deus. Pai amado, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te agradecemos, Pai, pois estamos aqui mais uma vez reunidos em assembleia solene, Senhor, com o intuito de te cultuar, de te bendizer, de estarmos nesse momento de comunhão, de estreitarmos os nossos laços como irmãos. E principalmente, Senhor, de ouvir a tua santa mensagem. O Senhor possa usar esse teu servo como instrumento para impactar a tua igreja. Que a tua igreja, ó Deus, possa receber a mensagem e aplicá-la em suas vidas. Então, Pai, guia-nos nesse momento. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aqui Jesus ele começa dizendo, me dado todo o poder nos céus e na terra. Percebamos, meus irmãos, que Jesus ele não começa com o que nós temos que fazer. Ele começa com quem ele é. Depois da ressurreição, Jesus ele declara: eu tenho toda autoridade. Isso já tinha sido anunciado, se nós olharmos as Escrituras em Daniel, capítulo 7. Paulo ele reforça também em Efésios, capítulo 1, que Cristo está acima de tudo. Ou seja, não existe governo, não existe cultura, não existe ideologia, ou qualquer pessoa que esteja fora do domínio de Jesus Cristo. Quando nós começamos a compreender isso, meus irmãos, muda completamente a forma como nós vivemos de fato a nossa fé. Porque na prática é o que acontece com a gente. A gente trava. Quando se fala de fé, nós travamos. Vejamos, no trabalho. No trabalho você sabe que deveria falar de Cristo. Mas o que acontece? Geralmente você vai ficar com medo de ser mal visto. De ficar, entre aspas, queimada, palavra popular. Na família, você evita certos assuntos para não gerar conflito. Nas redes sociais, você pensa duas vezes antes de se posicionar como cristão. De se posicionar de forma com aquilo que você acredita.
Por quê? Porque no fundo, meus irmãos, a gente esquece que Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade. João Calvino, ele afirma que Cristo declara que recebeu o domínio supremo para que os discípulos dependam totalmente dele ao executarem sua missão. E é exatamente isso, meus irmãos, que a gente precisa lembrar no dia a dia. Você não precisa de todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Você não precisa ser um teólogo. Eu não vou evangelizar. Eu não vou compartilhar a palavra de Deus porque eu não tenho formação. Eu preciso ali fazer um curso. Eu preciso fazer um seminário. Ou não tenho conhecimento suficiente. Não, meus irmãos. Você precisa confiar em quem te enviou. Você precisa confiar naquele que governa todas as coisas. Michael Horton, ele acerta bastante quando ele diz: muitas igrejas agem como se precisassem conquistar relevância, esquecendo que Cristo já garantiu toda a autoridade. Amanhã, meus irmãos, segunda-feira, quando você entrar, quando você chegar no seu trabalho, lembre-se, Cristo é Senhor da lei. Quando você estiver numa conversa difícil com um amigo, lembre-se, Cristo, ele continua no controle. Você não fala de Jesus porque é corajoso. Não, não é por isso, meus irmãos. Você fala pelo que Ele é. Porque Ele é Rei. Então, prosseguindo, Jesus, Ele continua. Ele vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos. E é aqui, meus irmãos, que está o centro de tudo. Prestemos atenção. O foco aqui não é em ir. O foco é em fazer discípulos. Ir, obviamente, faz parte. Mas o objetivo aqui é outro. É formar discípulos. E sabe, irmãos, isso confronta diretamente a forma como muitos de nós vivemos. Porque a gente, muitas vezes, nós nos acostumamos a viver com uma fé de consumo. Como assim uma fé de consumo? A gente vem para o culto, a gente ouve a mensagem, a gente vai embora, mas nada muda. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantos domingos nós já não fizemos isso? O fato é que isso não é discipulado. A Bíblia, ela nos mostra outra coisa, meus irmãos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2, a palavra do Senhor, ela diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. É dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vejamos, o primeiro texto, transmitir a outros. O segundo texto, ser testemunha. Então, discipulado, ele é vida na vida. É você caminhar com alguém.
O discipulado é você chamar alguém para perto e dizer: nós vamos andar juntos na fé. Isso é discipulado. Porém, meus irmãos, o problema é que muitas vezes a igreja ela trocou a profundidade da palavra de Deus por números. John Owen certa vez disse: onde não há crescimento em santidade, não há verdadeira fé. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério porque hoje é possível ter igreja cheia, mas ela está cheia de pessoas vazias, de discípulos vazios. Então, trazendo aqui para a realidade, para o nosso contexto. Você conversa com seus filhos sobre a palavra de Deus? Ou só manda eles para o culto? Não, você vai para o culto sim. Sim, mas por quê? Você conversa com seus filhos sobre isso? Você tem alguém com quem ou por quem você ora durante a semana? Você já chamou alguém para ler a Bíblia com você? Meus irmãos, o discipulado, ele não acontece apenas no púlpito. Ele acontece na mesa, ele acontece no WhatsApp, ele acontece no intervalo do trabalho, numa conversa simples entre amigos, entre familiares. Isso faz parte do discipulado. Charles Spurgeon, ele afirma que o objetivo do ministério não é encher igrejas, mas encher o céu. Então a pergunta inevitável é: quem você está discipulando hoje? Quem você está discipulando? Jesus, meus irmãos, ele não só manda fazer discípulos, ele nos mostra como. Se prosseguirmos o texto, ele vai dizer: batizando e ensinando. O batismo, meus irmãos, é mais do que um ritual. É uma declaração pública de fé. É como se a pessoa dissesse: olha, agora eu pertenço a Jesus. E isso, meus irmãos, tem algumas implicações práticas. Porque hoje muita gente quer Jesus como seu Salvador, mas não quer Jesus como seu Senhor. Aquela velha frase das pessoas que querem direitos, mas não querem deveres. Muitas pessoas, elas querem bênção, mas elas não querem compromisso. Então, é necessário que nós olhemos por dentro de nós. João Calvino, ele afirma que o batismo é o sinal pelo qual nós somos admitidos na igreja e enxertados em Jesus Cristo. Quanto ao ensino, aqui está um ponto bastante importante. Jesus ele vai dizer: ensinando-os a guardar. E não é só, meus irmãos, ensinar aqui o conteúdo, é ensinar a viver, é ensinar a praticar. Em Tiago 1, 22 é dito: sejam praticantes da palavra. E aqui entra um problema muito comum no nosso contexto. Problema muito comum nos nossos dias, porque a gente gosta de ouvir a pregação. A gente gosta de ouvir a mensagem de Deus. Mas o que a gente não gosta? De sermos confrontados.
Meus irmãos, a gente gosta muito das promessas, da parte doce, mas muitas vezes nós evitamos o nosso próprio arrependimento. Tem até uma frase, eu esqueci aqui o teólogo, que ele diz que muitas vezes nós devemos nos arrepender do nosso arrependimento, de tão superficial que ele é. Pois quantas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus? Quantas vezes nós negligenciamos a nossa fé? Pedimos perdão de uma forma superficial e logo em seguida cometemos o mesmo ato. Pecamos novamente. Quantas vezes nós fizemos isso? Meus irmãos, Jesus, ele foi bastante claro, ele vai citar aqui, olha, todas as coisas. Não é só o que conforta. Nós não estamos aqui para amaciar o ego da igreja. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para corrigir, para trazer uma mensagem genuína. John Stott, ele disse que a grande comissão, ela não é apenas evangelização, mas ensino que conduz à obediência. Então, quando a Bíblia, ela confronta o seu comportamento, o que é que você faz? Você muda ou você procura alguma justificativa? E essas perguntas, meus irmãos, são exatamente para que nós levemos a reflexão. Quando falamos sobre santidade, você leva a sério ou simplesmente relativiza a mensagem de Deus? Dentro de casa, Deuteronômio 6, ele diz que os pais eles devem estar ali, ensinando constantemente a palavra de Deus. Ou seja, não é só na igreja, não é só no domingo, é no dia a dia. Quem aqui, na igreja presbiteriana em Tambaí, ou até os irmãos que vieram de outras igrejas, não conhecem alguém que cresceram na escola bíblica dominical, cresceram numa escola cristã, mas essa pessoa nunca foi cristã de verdade. Isso acontece, meus irmãos, muitas vezes porque nós terceirizamos o ensino dos nossos filhos. Nós achamos que o ensino, ele fica apenas na escola bíblica, ele fica apenas numa escola cristã, fica apenas na pregação. Mas e você? Como você tem ensinado o seu filho? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem ensinado? Na prática, meus irmãos, nós devemos conversar com os nossos filhos sobre Deus. Nós devemos corrigir com base na palavra do Senhor. Nós devemos dar exemplo. Porque o discipulado, ele não é só o que nós falamos, mas trata-se daquilo do que nós vivemos. Para encerrar, meus irmãos, e quando eu falo encerrar, não é aquela síndrome de pastor, que fala, eu vou encerrar aqui e depois passa mais 30 minutos. De fato, é para encerrar. Jesus, ele faz uma promessa a nós. O Senhor, ele nos diz, eu estou com vocês todos os dias. Vejamos, é isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba, ele não diz, olha, eu dei a missão, agora é com vocês. Vocês que vão dar conta. Deem conta aí do recado, já dei a missão. Não, meus irmãos. O Senhor, ele diz, eu estarei
com vocês. E percebam, meus irmãos, que isso muda tudo. Isso deve mudar o nosso pensamento, porque a missão em si, ela é pesada. Evangelizar cansa. Discipular exige paciência. Ser fiel no dia a dia não é fácil, meus irmãos. Nós sabemos disso. Entretanto, nós não estamos sozinhos. Isso já estava lá em Josué, no capítulo 1, quando é dito: não temas, eu sou contigo. Se cumpre em Mateus, com Emanuel, Deus conosco. E meus irmãos, Calvino, ao comentar esse trecho, ele diz que a presença de Cristo não é imaginária, mas eficaz, pois ele realmente sustenta a sua igreja. E Charles Spurgeon, ele vai resumir isso de uma forma muito simples e muito bem aplicada. Ele vai dizer: se Cristo está conosco, nós não precisamos de mais nada. Então, meus irmãos, quando você se sentir incapaz, quando você achar que não consegue falar de Jesus, quando você achar que você não consegue viver de uma forma diferente, quando você se sentir incapaz de discipular alguém, lembre-se, Jesus Cristo está com você. Quando você abre ali a Bíblia com alguém, quando você tenta e erra, quando você é rejeitado, quando você persevera, você não está sozinho nesse processo. Cristo está com você. Então, irmãos, fechando de uma forma bastante clara, a mensagem de hoje é: Cristo, Ele tem toda a autoridade. Nós fomos chamados para fazermos discípulos. Isso envolve batismo, envolve ensino fiel. Tudo isso que acontece com a presença de Jesus Cristo. Então agora, deixa eu ser direto aqui com os irmãos, né? A igreja hoje, ela corre um grande risco. Ela está fadada a trocar missão por conforto, por conformismo. Trocar a verdade por simplesmente aceitação. A trocar discípulos por uma mera plateia. Então nós precisamos nos policiar. Michael Horton, ele vai nos alertar, ele vai dizer que a igreja, ela precisa abandonar o entretenimento e voltar à missão de formar discípulos. Então, meus irmãos, a pergunta final é: como você vai viver a partir de amanhã? Veja, não disse nem a partir de hoje. Como você vai viver a partir de amanhã? Porque, meus irmãos, essa mensagem, ela não é apenas para ser admirada. Essa mensagem, ela é para ser obedecida. Não é porque o presbítero Arthur está falando. Não, é porque é uma ordem de Jesus Cristo. Então, quando você sair daqui, meus irmãos, no seu trabalho, na sua casa, na sua rotina, você vai continuar vivendo do mesmo jeito ou você vai assumir o seu papel de cristão? Ou você vai assumir o seu papel diante da missão que você recebeu? Então, meus queridos, que o Senhor, Ele nos dê graça
não apenas para ouvir, mas também para viver a mensagem de Deus. Não apenas para frequentar a igreja aos domingos, sentar no banco. Sei que o banco não é lá tão confortável, né? O banco de madeira, mas sentar ali, quietinho, ouvindo a mensagem. Não é apenas isso. Mas trata-se também de discipular. Nós não devemos apenas viver nesse ambiente, desta forma qual nós estamos. Isso faz parte, meus irmãos. Mas nós devemos cumprir a missão da igreja. Então, meus irmãos, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que Deus, Ele possa estar guiando os seus corações, que você possa sair transformado, que você possa identificar os seus erros, as suas falhas e compreender que a missão, ela não foi dada pela liderança da igreja, ela não foi dada pelo seu irmão, ela foi dada por Jesus Cristo. Então, a Deus seja toda a glória. Amém. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais um término de compartilhamento, de exposição da tua santa palavra, Senhor. Texto que trata da grande comissão, um texto tão conhecido de nós, mas muitas vezes nós o negligenciamos por medo, por receio, às vezes porque nós estamos vivendo uma vida não tão compatível com o teu evangelho. Mas nunca é tarde, Senhor. Nunca é tarde para reconhecermos os nossos erros. Nunca é tarde para reconhecermos os nossos pecados. Nunca é tarde para estarmos cumprindo a tua missão. A missão que nos foi dada, a missão que nos foi ordenada. Então, Senhor, que o teu Santo Espírito ele possa nos guiar, ele possa nos ajudar a que nós possamos ter uma vida exemplar. Nós possamos evangelizar com os nossos atos, com as nossas ações. Nós possamos evangelizar compartilhando a tua santa palavra, orando. O Senhor possa nos guiar, pois a tua palavra diz que o teu Filho estará conosco, e ele está conosco, até a consumação dos séculos. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.